Meu nome é Olivia Torres e tenho 38 anos. Na véspera do Natal passado, minha mãe me obrigou a jantar na varanda com uma temperatura de 30 graus, enquanto minha família comemorava dentro de casa, brindando aos meus fracassos com champanhe que custava mais do que meu salário semanal. Ela disse que eu era pobre demais para sentar à mesa dela, que meu uniforme de zelador poderia contaminar os outros convidados. Mas quando um bilhete premiado da Powerball, no valor de 100 milhões de dólares, caiu do meu bolso rasgado no chão de mármore italiano dela, ela se atirou sobre ele como se sua vida dependesse disso, alegando que era dela porque havia tocado em sua propriedade. O som que ela fez quando descobriu que eu já havia descontado o dinheiro 3 semanas antes e doado 90 milhões de dólares para a caridade é algo que nunca vou esquecer. Antes de prosseguirmos, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas somente se você realmente gostar desta história. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí onde você está. Esta é a história de como a pobreza me ensinou algo que 100 milhões confirmaram: o dinheiro não muda as pessoas. Ele apenas revela quem elas realmente são. Há 5 anos, eu era CEO de uma startup de tecnologia chamada Next-Gen Solutions. Nós desenvolvíamos software para pequenas empresas, e eu havia investido tudo, minhas economias, meu plano de aposentadoria 401k, até mesmo peguei um empréstimo usando meu apartamento como garantia. Quando a empresa faliu após um cliente importante deixar de pagar, perdi 500 mil dólares da noite para o dia. Os documentos da falência foram assinados no mesmo prédio onde agora eu lavo o chão todas as noites, das 18 horas às 2 horas da manhã. Sim, sou zelador no meu antigo prédio de escritórios. Todas as noites, empurro meu carrinho em frente à sala de esquina no 15º andar, sala 1520, onde certa vez tomei decisões que afetaram 40 funcionários. Agora eu esvazio as lixeiras de executivos com metade da minha idade que nem sequer levantam a cabeça quando eu entro. A placa naquela porta agora diz Harrison Tech Ventures. Mas ainda me lembro de quando dizia Olivia Torres, diretora executiva. Minha mãe, Margarete, nunca me deixou esquecer essa queda em desgraça. Você tinha tudo, ela dizia em todas as reuniões de família, sua voz ecoando pelas salas lotadas, e você jogou tudo fora por causa de um sonho ridículo. Ela se virava para quem estivesse ouvindo, primos, tias, familiares, amigos e acrescentava: graças a Deus que Daniel tem mais tino para os negócios. Daniel, meu irmão mais novo, já fracassou em 6 empreendimentos diferentes e atualmente deve 300 mil dólares a vários credores, incluindo alguns particularmente implacáveis que ligam a qualquer hora. Mas aos olhos da mãe, ele ainda é o filho predileto que só precisa de mais uma chance para provar seu valor. A diferença entre nós, ele nunca caiu de lugar nenhum porque nunca subiu em primeiro lugar. Todas as noites, enquanto limpo esses escritórios, penso em segundas chances e em quem as merece. Às vezes, o universo tem sua própria maneira de responder a essa pergunta. A fortuna da família Torres foi construída pela minha avó Eleanor, que começou com uma pequena padaria em 1962 e a transformou em uma rede de 30 lojas antes de vendê-la para uma corporação nacional. Minha mãe, Margarete, aproveitou-se dessa influência durante toda a sua carreira, conseguindo um cargo de diretora regional de banco exclusivamente por meio de conexões familiares. Ela se aposentou aos 60 anos com uma pensão integral e uma casa de 2 milhões de dólares em Westchester, que ela herdou do meu avô, não conquistou com o próprio esforço. A própria casa é um monumento à riqueza herdada, 7 quartos, mármore italiano importado na década de 70, uma piscina que não é usada há uma década. Todo Natal ela enche de parentes que vêm prestar homenagem e disputar um lugar em seu testamento. Ela deixou claro que tem 5 milhões de dólares para deixar como herança. Embora a avó Eleanor, ainda lúcida aos 85 anos, controle a verdadeira fortuna da família, uma propriedade avaliada em quase 20 milhões de dólares que Margarete presume que eventualmente passará para ela. Na semana passada, Daniel me ligou às 2 da manhã, bêbado e desesperado. Mana, preciso de 50 mil até sexta-feira ou vão quebrar minhas pernas. Mamãe já me deu um pouco, mas preciso de mais. Eu conseguia ouvir máquinas caça-níqueis ao fundo. Quando lhe disse que não tinha, ele riu amargamente. Certo. A irmã da faxineira. Esqueci. Talvez você possa limpar meu sangue quando terminarem comigo. Na manhã seguinte, minha mãe ligou para me repreender por me recusar a ajudar a família. Ela lhe havia dado mais 50 mil dólares de sua conta de aposentadoria, o 8º empréstimo dele este ano. Pelo menos o Daniel tenta, disse ela.
Ele assume riscos. Você simplesmente desistiu. Não disse nada. Há muito tempo aprendi que me defender só lhe dava mais munição. 3 semanas antes do Natal, eu estava limpando o banheiro executivo no 15º andar quando encontrei uma nota de $1 amassada atrás do vaso sanitário. A maioria das pessoas teria jogado fora. Estava úmido e nojento. Mas o salário mínimo ensina que cada dólar conta. Alisei o cabelo, sequei com papel toalha e decidi comprar um bilhete da Powerball a caminho de casa. O prêmio acumulado estava em $100 milhões. Por que não? Comprei o ingresso na mesma bodega onde compro meu café todas as manhãs às 5 horas, antes do meu turno. Sam, o dono, brincou enquanto imprimia: quando você ganhar, não se esqueça de nós, os pequenos. Nós dois rimos. Ele não sabia que eu era uma das pessoas de baixa estatura. Agora, 3 dias depois, sozinha no armário de materiais de limpeza que serve como minha sala de descanso, verifiquei os números no meu celular. Então, verifiquei-os repetidamente. Sentei-me num balde virado de cabeça para baixo, rodeada de esfregões e água sanitária industrial, e fiquei olhando para a tela durante 20 minutos. Os números não mudaram. 6 números, todos iguais. $100 milhões. Meu primeiro instinto não foi alegria. Foi medo. Medo de que alguém descobrisse. Medo de que não fosse real, medo de que, de alguma forma, até isso me fosse tirado. Dobrei o bilhete com cuidado, coloquei-o num saco Ziploc e escondi-o dentro da minha bota de trabalho. Durante 3 dias, carreguei $100 milhões no meu sapato enquanto esfregava o chão. No 4º dia, liguei dizendo que estava doente e dirigi sozinho até a comissão de loteria em Albany. Preenchi a papelada com as mãos que não paravam de tremer. A atendente, uma mulher de meia-idade chamada Patrícia, sorriu gentilmente. Querida, você precisa consultar um advogado antes de assinar qualquer outra coisa. Ela tinha razão. Eu precisava de um plano. O nome da advogada era Maria Santos, recomendada por Patrícia na comissão de loteria. O escritório dela ficava no mesmo prédio onde eu trabalhava, 2 andares acima da minha antiga sala. Enquanto eu estava sentada em sua poltrona de couro, ela me explicou as opções: pagamento à vista ou em parcelas, implicações fiscais e, o mais importante, como reivindicar o prêmio discretamente. Quero criar um fundo fiduciário, eu disse a ela. Um fundo fiduciário filantrópico irrevogável com $90 milhões do valor líquido após impostos. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso é generoso. Você só ficará com cerca de $10 milhões depois dos impostos e da doação. Já chega, eu disse. A fundação ajudará mulheres que fracassaram nos negócios a terem uma segunda chance. Apoio real, não apenas discursos motivacionais. Enquanto ela preparava os documentos, fiz outro pedido: preciso de uma fotocópia do bilhete original. Uma boa cópia. Maria entendeu imediatamente. Está planejando alguma coisa? Apenas um jantar de Natal em família. Nas 2 semanas seguintes, executei tudo discretamente. O bilhete foi validado. O dinheiro foi transferido. A Fundação Segundas Chances foi criada, tendo-me como diretor. Eu até comprei de volta meu antigo prédio por meio de uma empresa de fachada, embora ninguém fosse saber disso até depois das festas de fim de ano. Depois fui às compras, mas não para comprar o que você imagina. Na loja Goldville, encontrei a roupa perfeita, um suéter xadrez que talvez já tenha sido bordô, calças de poliéster com uma mancha discreta no joelho e sapatos com solas descoladas. Olhei para o meu reflexo no espelho da loja de artigos usados e sorri. Perfeito. Na manhã da véspera de Natal, guardei a cópia do bilhete no bolso daquele velho suéter. O bilhete verdadeiro já estava com a comissão de loteria, processado e pago. Mas Margarete não precisava saber disso. Ainda não. Cheguei à casa da minha mãe pontualmente às 16 horas na véspera de Natal, estacionando meu Honda de 10 anos atrás do novo Mercedes Classe S do Daniel, aquele que minha mãe havia coassinado no mês passado. Através das altas janelas, pude ver a família já reunida, 30 parentes em seus melhores trajes de festa, taças de champanhe refletindo a luz do lustre de cristal. Minha prima Jennifer me viu primeiro quando subi a entrada circular da garagem.
Ela estava posando para uma selfie com sua nova bolsa Hermes Birkin de $40.000, uma de 35 centímetros na cor Rouge Casaque, da qual ela vinha se gabando no Instagram há semanas. Olivia, ela exclamou com um falso entusiasmo, mas parou no meio do sorriso ao ver minha roupa. Ah, é isso que você está vestindo? O hall de entrada era de mármore e dinheiro, repleto de risadas forçadas e joias verdadeiras. O colar Van Cleef e Arpels da minha tia Patrícia refletiu a luz quando ela se afastou de mim. O tio Robert, marido de Jennifer, conferiu seu Patek Philippe e murmurou algo sobre a chegada de ajuda. Olivia, a voz da mãe cortou a algazarra como uma lâmina na seda. Ela estava parada no topo da escada, vestindo um terno da Saint John que custou mais do que eu ganhava em 2 meses. O que você está vestindo? Minhas melhores roupas limpas, eu disse simplesmente. O ambiente ficou em silêncio. Alguém, acho que era a filha de Jennifer, sussurrou, o zelador chegou. Mas não baixo o suficiente. Mamãe desceu as escadas lentamente, cada clique de seus saltos louvou tinha um pequeno julgamento. Bem, disse ela, olhando-me de cima a baixo, acho que devemos ser gratos por você ter vindo. Ela se virou para a sala. Pessoal, Olivia nos agraciou com sua presença. Ninguém olhou nos meus olhos. Daniel, de pé junto ao bar com seu novo terno Armani, ergueu o copo em um gesto de brincadeira e sussurrou, Feliz Natal, mana. A sala de jantar estava preparada para 31 pessoas, mas havia apenas 30 cadeiras. Mamãe usava os cristais Waterford e os talheres de prata Francis e conjuntos de jantar avaliados em $500 cada, herdados da avó Eleanor. Cada assento tinha um cartão de lugar escrito à mão com caligrafia. O meu não estava em lugar nenhum. Ah, disse a mãe com uma surpresa fingida, devo ter contado errado. Bem, Olivia, você não se importa, não é? Talvez você se sinta mais confortável na varanda. Ela é fechada e o aquecedor funciona, na maior parte do tempo. Daniel riu, já tinha bebido 3 uísques. Ei, pelo menos você já está acostumado a comer sozinho, né? Depois de tantos turnos da noite. Ele se virou para nosso primo Marcos. Ela janta às 3 horas da manhã em um depósito. Isso provavelmente é uma melhoria. Jennifer estava com o celular na mão, transmitindo ao vivo para seus 5.000 seguidores. Natal em família na propriedade Torres, ela anunciou animadamente. Que bênção estar aqui com pessoas bem-sucedidas e realizadas. A câmera percorreu a mesa, deliberadamente me ignorando. Da sala de estar, notei a vovó Eleanor observando em silêncio de sua cadeira de rodas. Ela não havia dito uma palavra desde que eu chegara, mas seus olhos, atentos como sempre, acompanhavam tudo. Tem uma mesa dobrável na varanda, continuou minha mãe, guiando-me em direção às portas francesas. E vou pedir para alguém trazer um prato para você. Vamos comer bife Wellington, embora eu não tenha certeza se você ainda apreciaria. Seu paladar deve ter se acostumado a coisas mais simples. A varanda estava fria apesar do aquecedor elétrico. Através das portas de vidro, eu podia ver a família brindando, rindo e celebrando sua boa sorte. A mesa dobrável balançou quando me sentei. O responsável pelo buffet trouxe um prato de papel, e não de porcelana, e pareceu constrangido. Algumas pessoas nasceram para servir, disse a voz da mãe através do vidro. Outras, para serem servidas. 20 minutos depois do início do jantar, minha mãe brindou com sua taça de champanhe de cristal. O som chegou até a varanda. Aproximei-me do vidro frio para ouvir o anúncio dela. Antes de prosseguirmos com esta noite maravilhosa, começou Margarete, de pé na cabeceira da mesa, quero deixar algo claro para todos, especialmente considerando algumas perguntas recentes sobre as minhas intenções. Ela olhou diretamente para mim através das portas de vidro. Decidi atualizar meu testamento. Tudo a casa, os investimentos, todo o meu patrimônio irá para Daniel. Ele provou que, mesmo diante do fracasso, continua tentando. Ele assume riscos. Ele mantém a ambição. Daniel ergueu o copo, sorrindo. Obrigado, mãe. Prometo que vou te orgulhar. Quanto a Olivia, continuou Margarete, com a voz clara, ela demonstrou que algumas pessoas simplesmente não nasceram para o sucesso. 5 anos como faxineira provaram onde realmente reside seu potencial. Não vou contribuir para mais fracassos deixando-lhe dinheiro que ela só desperdiçaria.
A câmera de Jennifer estava captando tudo. Os comentários já estavam aparecendo na tela dela, eu conseguia vê-los do lugar onde estava sentada. Duro, mas justo, escreveu alguém. A verdade dói, disse outro. Aqueles que tiveram sucesso, Margaret ergueu seu copo. Aqueles que merecem sua herança. A sala irrompeu em aplausos. Pela janela, vi o tio Robert dar um tapinha nas costas do Daniel. A tia Patrícia sussurrou algo para a filha sobre contos de advertência. Até os funcionários do buffet trocaram olhares. Apenas a avó Eleanor permaneceu imóvel, com as mãos enrugadas cruzadas no colo, sem dizer nada. Meu prato tinha esfriado. Molho coagulado sobre a carne que eu não tinha tocado. O vento de dezembro sacudia as janelas soltas da varanda. Lá dentro, quentinha e dourada, minha família celebrou minha exclusão com champanhe vintage que custava mais do que meu salário semanal. Sorri pela primeira vez em toda a noite. Fiquei sentada sozinha naquela varanda fria por mais 30 minutos, observando minha família através do vidro como se eles fossem um programa de televisão sobre pessoas que eu nunca tinha conhecido. O aquecedor elétrico falhou e parou de funcionar. Minha respiração ficou visível em pequenas baforadas. O Wellington congelado parecia algo saído de uma cena de crime. Lá dentro, já estavam na sobremesa o famoso trifle da mãe, servido em taças de cristal baccarat. Daniel contava uma história sobre sua mais recente oportunidade de investimento, gesticulando freneticamente com as mãos, enquanto o uísque respingava perigosamente perto do vestido de cachemir branco da tia Patrícia. Jennifer havia trocado as transmissões ao vivo por fotos das joias de todos, dando-os em relógios e anéis para seu Instagram de estilo de vida luxuoso. Peguei meu celular e dei uma última olhada no aplicativo do banco. O número ainda estava lá, 62 milhões de dólares após os impostos. A conta da Second Chances Foundation mostrava 90 milhões de dólares prontos para serem utilizados. A escritura do meu antigo prédio de escritórios estava em meu nome desde ontem. Estava tudo em ordem. Pela janela, observei minha mãe receber visitas, deleitando-se com a admiração dos parentes que queriam seu dinheiro. Ela me pegou olhando e fez um gesto para me espantar, como se eu fosse um gato de rua implorando por restos de comida. Foi aí que eu soube que o momento havia chegado. Levantei-me lentamente, com as articulações rígidas por causa do frio. A cadeira dobrável raspou no concreto um som desagradável que, de alguma forma, parecia apropriado. Peguei meu prato intocado, a comida sofisticada agora parecia lixo, e caminhei até as portas francesas. Lá dentro, o ar quente me atingiu como um tapa. A conversa parou no meio da frase. 30 pares de olhos se voltaram para acompanhar meus movimentos pela sala de jantar em direção à cozinha. Só estou devolvendo o prato, eu disse baixinho. Já vou indo. A mãe sorriu triunfante. Fugindo como sempre. Daniel levantou-se da cadeira, cambaleando um pouco. Ei, já que você está de pé, por que não limpa o resto da mesa? Você já está acostumado. Ele apontou para os pratos de sobremesa espalhados pela mesa. É melhor você se tornar útil. Alguns primos riram nervosamente. Jennifer continuou filmando. Vamos lá, Olivia, acrescentou a mãe, com a voz carregada de falsa preocupação. Pelo menos contribua com alguma coisa para este encontro familiar. É o mínimo que você pode fazer depois de comer a nossa comida. Sua comida? Perguntei baixinho. Não toquei nela. Esfriou enquanto eu estava sentada lá fora. Porque você escolheu ser difícil, ela disparou. Você poderia ter comido mais rápido. Gerenciar o tempo nunca foi seu forte, daí sua situação atual. O tio Robert interveio. A Margaret tem razão. No mundo corporativo, chamamos isso de ineficiência. Provavelmente foi por isso que sua empresa faliu. Pelo menos o trabalho de zelador te preparou para isso, acrescentou Daniel, arrancando risadas ainda maiores. Considere como hora extra. Eu estava no meio da sala de jantar deles, vestindo minhas roupas de brechó, cercada por peças de prata Waterford e Francis, enquanto meus parentes milionários riam da piada em que eu havia me transformado. A luz do lustre iluminava cada joia, cada relógio de grife, cada símbolo de sucesso que supostamente me faltava. Jennifer deu um zoom com a câmera no meu rosto. Está filmando? Alguém perguntou. Ela assentiu com entusiasmo.
Devo ir, eu disse, caminhando em direção ao hall de entrada onde meu casaco estava pendurado, a mesma peça surrada que eu usava há 3 anos. Fugindo, gritou minha mãe atrás de mim. Assim como você fugiu das suas responsabilidades, das suas dívidas, dos seus fracassos. Ao menos tenha a dignidade de ajudar a limpar antes de sumir. Peguei meu casaco devagar, minha mão tateando os bolsos. Tirei o casaco do gancho, uma peça de lã marrom com bolinhas e o forro rasgado que eu havia comprado no Exército da Salvação 3 anos atrás. Ao meu redor estavam pendurados os outros casacos, o Cashmere Max Mara de $5.000 da minha mãe, o Trent Coat Burberry da Jennifer, o novo Parka Canadá Goose do Daniel. O meu parecia uma mancha no meio deles. Obrigado pela hospitalidade, eu disse, virando-me para encarar a sala. Todos me seguiram até o saguão para assistir ao ato final da minha humilhação. Foi uma experiência de hospitalidade, esclarecedora. Margaret riu. Você comeu na varanda como o quê, mãe? Perguntei calmamente. Como um servo. Como alguém inferior a você. Se o sapato servir, disse Daniel. Ou, no seu caso, se o sapato rasgado servir. Ele apontou para a sola do meu sapato, que havia começado a se soltar enquanto eu caminhava. Lutei com o casaco, o forro rasgado prendendo no meu suéter. Ao tentar soltá-lo, minha mão foi ao bolso, procurando por algo. O movimento foi desajeitado. Óbvio. Esquecendo alguma coisa? Perguntou Jennifer, com a câmera ainda ligada. Sua dignidade, talvez? Ah, espere, você não pode esquecer o que nunca teve. A sala explodiu em gargalhadas. Até os funcionários do buffet na porta estavam se esforçando para não sorrir. Só mexi mais um pouco no bolso. Deixa pra lá. Esse é exatamente o seu problema, disse a mãe, aproximando-se. Desorganizada, atrapalhada, sempre perdendo as coisas. Não admira que você tenha perdido uma empresa inteira. Virei-me para a porta e parei. Minha mão foi novamente ao bolso, dando-lhe um tapinha e depois enfiando-a mais fundo. Minha expressão mudou para confusão, depois para preocupação. E agora? Perguntou a mãe, exasperada. Perdeu as chaves do carro também? Embora eu não entenda por que você ainda tem essa vergonha de Honda. Não, eu virei meu bolso do avesso. O bilhete de loteria caiu no chão de mármore como uma borboleta moribunda. Aterrissou com a face para cima, o logotipo da Powerball claramente visível, juntamente com os números impressos e a data de 3 semanas atrás. Por um instante, ninguém se mexeu. Então, os olhos de Margaret se fixaram no papel, e eu observei suas pupilas dilatarem enquanto ela lia o valor do prêmio impresso na parte inferior. 100 milhões. Prêmio principal. O quê? Ela começou, e então caiu de joelhos mais rápido do que eu jamais a tinha visto se mover. Ela agarrou o bilhete com as 2 mãos, o seu fato Saint John a esticar-se perigosamente. Powerball. Esses números, esses são os vencedores. Esse é o bilhete premiado, gritou Daniel, ficando sério instantaneamente. São esses os números. Eu vi no noticiário. 100 milhões de dólares. Margaret apertou o bilhete contra o peito, o rosto transformando-se de choque em pura ganância. Isto é meu, ela gritou. Caiu na minha casa, na minha propriedade. Você comeu a minha comida. Isto é meu. A câmera de Jennifer tremeu enquanto ela dava zoom no bilhete. Meu Deus, estamos ricos. A família Torres ganhou na loteria. Legalmente, disse Robert rapidamente, com seus instintos de advogado entrando em ação. Qualquer coisa encontrada nesta casa é meu, repetiu Margaret, levantando-se, com o bilhete amassado em suas mãos apertadas. Esta é a recompensa de Deus por tudo que sofri criando um ingrato fracassado. Isto é justiça. Daniel já estava ao telefone com seu agiota. Sim, terei seu dinheiro até segunda-feira. Tudo, com juros. A sala inteira se transformou em um caos. Primos calculando seus possíveis presentes. Jennifer transmitindo ao vivo freneticamente, encontramos um bilhete de loteria no Natal em família. Vocês não vão acreditar no que acontece a seguir. Margaret se virou para mim, com o triunfo brilhando em seus olhos. Viu? Até Deus concorda que você não merece o sucesso.
Fiquei completamente imóvel junto à porta, sem dizer nada. Se você já se sentiu subestimado, pela sua própria família, escreva dignidade nos comentários. Eu entendo você, e você não está sozinho, Por favor, clique no botão curtir e isso realmente ajuda mais pessoas a encontrarem essas histórias de justiça. E acredite, você vai querer ver o que acontece quando a ganância encontra a realidade. Agora, deixe-me contar o que aconteceu quando minha mãe tentou resgatar aquele ingresso. Margaret ergueu o bilhete contra a luz do lustre como se estivesse autenticando um diamante. 100 milhões de dólares, sussurrou reverentemente, e depois mais alto, 100 milhões de dólares. 30 milhões vão para as minhas dívidas, disse Daniel imediatamente, já fazendo as contas. Depois compramos aquela propriedade nos Hamptons. O resto investimos. Margaret o interrompeu. Isto é meu, Daniel. Mas não se preocupe, querido. Mamãe vai cuidar de você. 30 milhões para suas dívidas. Sim. 20 milhões para uma casa nova para mim. Algo condizente com nosso novo status. Jennifer estava lendo os comentários em sua transmissão ao vivo. Alguém disse para verificar se era verdade. Outra pessoa perguntou por que Olivia tinha o bilhete. Ela olhou para mim. Por que você tinha o bilhete premiado? Eu comprei, respondi simplesmente. Com que dinheiro? Daniel riu. Você ganha salário mínimo. $1 que encontrei limpando banheiros, respondi. A sala explodiu em gargalhadas novamente. Que poético, exclamou a mãe. Dinheiro para o banheiro. Mas tenho certeza de que você encontrou esse dólar no prédio do meu filho durante o expediente. Isso o torna propriedade da empresa, o que significa? O que não significa nada, interrompeu Robert, com sua mente jurídica a mil, mas o ingresso foi abandonado nesta casa. Olivia claramente o deixou cair e o abandonou. Em termos legais, isso é abandono de propriedade. O proprietário tem direito de reaver o bem. Exatamente. Margaret apertou o bilhete com mais força. Deus quis que eu tivesse isso. Por que mais ela o deixaria aqui? É intervenção divina. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular. Vou ligar agora mesmo para a loteria. Vamos solicitar o prêmio imediatamente. Coloque no Viva Voz, gritou Jennifer. Isso está viralizando. Já temos 50 mil visualizações. Todos se aglomeraram enquanto Margaret discava. Robert já havia consultado a legislação sobre loterias em seu celular. De acordo com as normas estaduais, anunciou ele com autoridade, seu terno Armani de $5.000 lhe conferindo um ar de especialista em direito, a posse é 9/10 da lei. O bilhete agora está em posse física de Margaret, encontrado em sua propriedade. Você não pode simplesmente pegar meu ingresso, eu disse baixinho. Seu bilhete? Margaret riu. Você o abandonou. Literalmente o deixou cair e estava indo embora. Isso é abandono legal, não é, Robert? Com certeza, confirmou ele. Já lidei com casos semelhantes. Uma vez que um bem é abandonado em propriedade privada, o proprietário tem plenos direitos de recuperação. É um direito inalcançável. Além disso, acrescentou a mãe, você me deve muito mais do que isso. 18 anos criando você. As mensalidades da faculdade que paguei. Os empréstimos que lhe fiz para aquela empresa falida. Considere isso um pagamento parcial. Você nunca me concedeu empréstimos para minha empresa, eu disse. Empréstimos emocionais, ela retrucou. Você sabe o que me custou socialmente quando você falhou? A vergonha? Meus amigos da balada ainda cochicham sobre isso. Esse dinheiro é uma compensação pelo meu sofrimento. Daniel já estava planejando a festa de comemoração. Vamos alugar o salão arco-íris e anunciar para todo mundo. O retorno da família Torres. Deveríamos ligar para as emissoras de notícias, sugeriu Jennifer. Esse é o tipo de história que elas adoram. Da pobreza à riqueza. Bom, você ainda estará na miséria, Olivia, mas o resto de nós. O telefone estava tocando. Margaret colocou no Viva Voz e o menu automatizado da comissão de loteria começou a tocar. Para verificar o bilhete premiado, pressione 1,
disse a voz robótica. Margarete pressionou com uma unha perfeitamente feita, a mão tremendo de expectativa. Por favor, tenham seus ingressos em mãos, continuou a voz. Todos prenderam a respiração. Departamento de Reclamações de Prêmios da Comissão de Loteria Estadual. Aqui é Patrícia falando. Como posso ajudar? A mesma Patrícia que me ajudou 3 semanas atrás, embora minha mãe não soubesse disso. Sim. Margarete praticamente gritou ao telefone. Temos o bilhete premiado da Powerball, o de 100 milhões de dólares. Entendo. Poderia me informar o número do bilhete, por favor? Margarete leu os números devagar, com cuidado, a voz trêmula, PB 774598213334677789. Só um momento, por favor. Conseguíamos ouvir o som das teclas digitadas. O silêncio era tanto que dava para ouvir a respiração dos funcionários do buffet na porta da cozinha. Senhora, pode confirmar a data no bilhete? 3 de dezembro, disse Margarete. Há 3 semanas. E qual é o seu nome? Margarete Torres. Torres. Mais digitação, seguida de uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Senhora Torres, preciso informar que este ingresso já foi utilizado e processado. A sala ficou congelada. O rosto de Margarete empalideceu. Isso é impossível. Estou segurando bem aqui. O bilhete original foi entregue em nossos escritórios no dia 7 de dezembro por Patrícia. Fez uma pausa, e eu pude imaginá-la olhando para a tela. Olivia Torres. O prêmio em dinheiro foi transferido para as contas dela após a retenção de impostos. O que você tem em mãos deve ser uma fotocópia. Uma fotocópia, gritou Margarete. Ela ergueu o bilhete contra a luz novamente, e agora, sob o brilho intenso do lustre, era possível ver a leve pixelização, a brancura excessiva do papel. Mas, gaguejou Daniel. Isso é fraude. Ela nos enganou. Senhora, continuou Patrícia calmamente, há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-la? Margarete não conseguia falar. O telefone escorregou de sua mão e caiu com um estrondo no chão de mármore. O chat da transmissão ao vivo de Jennifer estava repleto de emojis de risadas e comentários de engolpe. Todos se viraram para olhar para mim. Este bilhete foi utilizado há 3 semanas, continuou a voz de Patrícia, vinda do telefone no chão, agora no viva voz para que todos pudessem ouvir. No dia 7 de dezembro, às 14h47, para ser exata, por Olivia Torres. O pagamento foi processado e concluído. As mãos de Margarete tremiam enquanto ela atendia o telefone. Mas ele está bem aqui comigo. Ela o deixou cair. É meu. A senhora tem aqui uma fotocópia. O ingresso original está em nosso cofre, conforme exigido por lei. A senhorita Olivia Torres está presente? Posso confirmar com ela, se desejar. Estou aqui, eu disse calmamente. Senhorita Torres, parabéns novamente pela sua vitória. Espero que a documentação da fundação tenha corrido sem problemas. Fundação? A voz de Margarete falhou. Que fundação? Obrigada, Patrícia, eu disse. Tudo foi processado perfeitamente. Maravilhoso. Tenha ótimas férias. A ligação caiu. A sala explodiu em alvoroço. Daniel estendeu a mão para pegar o bilhete que Margarete tinha na mão, erguendo-o contra a luz. É uma fotocópia. Olha as bordas. A cor está errada. Você sabia. Margarete gritou para mim. Você veio aqui com um ingresso falso. Você nos armou uma cilada. Eu vim aqui com um pedaço de papel, eu disse baixinho. Foi você quem se atirou para pegá-lo. Foi você quem disse que era seu. Foi você quem ligou para a loteria para roubar o que você achava que era meu. O telefone de Jennifer não parava de tocar. O número de visualizações tinha saltado para 75 mil. Os comentários choviam. Meu Deus, a mãe foi enganada. O karma existe. Isso é melhor que a Netflix. Mostre-nos as provas, exigiu Daniel. Se você realmente ganhou, onde estão as provas? Meti a mão no outro bolso, aquele que eu não tinha mexido, e tirei um documento dobrado.
O documento era impecável, oficial, com o selo da Comissão de Loteria Estadual gravado em dourado. Desdobrei-o lentamente, deixando que todos vissem o cabeçalho: Recibo Oficial de Reivindicação do Prêmio. Este é o meu recibo, eu disse, mostrando-o autenticado, testemunhado e assinado por 3 funcionários estaduais. 7 de dezembro, 14 horas e 47. Valor do prêmio: $100 milhões. Pagamento à vista selecionado: $62 milhões após impostos federais e estaduais. Robert arrancou o papel das minhas mãos, seus olhos de advogado examinando cada linha. Seu rosto empalideceu. Isto é real, sussurrou ele. O selo do tabelião, as assinaturas, tudo. Deixe-me ver o extrato bancário, exigiu Margarete. Peguei meu celular, entrei na minha conta e virei a tela na direção deles. O saldo era de $62.847.293,45. Os joelhos de Margarete cederam. Daniel a amparou, mas estava olhando horrorizado para a tela do celular. Mas espere, eu disse, tirando outro documento. Tem mais. O segundo documento tinha um aspecto ainda mais oficial: criação de um fundo fiduciário de caridade irrevogável. O que é isso? Sussurrou Jennifer, com a câmera tremendo. 3 dias depois de receber o prêmio, eu disse, criei a Second Chances Foundation. $90 milhões, o valor total antes dos impostos, menos 10 milhões para meu uso pessoal, estão agora permanentemente depositados em um fundo beneficente. Ele fornecerá bolsas para mulheres que fracassaram nos negócios e precisam de uma segunda chance. Você doou $90 milhões, gritou Daniel. É irrevogável, confirmou Robert, lendo o documento. Ela não pode desfazer isso mesmo que quisesse. O dinheiro já era. Bem, não exatamente. Simplesmente não é mais dela. Seu idiota, gritou Margarete. Você tinha 100 milhões e deu tudo para alguém. Fiquei com o que precisava, disse simplesmente. 10 milhões é mais do que suficiente para um novo começo. A Fundação Segundas Chances, continuei, mostrando o documento do fundo fiduciário, já está em funcionamento. O conselho inclui 3 CIOR de empresas da Fortune 500, 2 investidores de capital de risco e, curiosamente, Maria Santos, a advogada pessoal da vovó Eleanor. Ao ouvir o nome de Maria, a avó Eleanor sorriu pela primeira vez em toda a noite. A primeira iniciativa da fundação será lançada em 1º de janeiro, eu disse. Doações de $100 mil a $500 mil para mulheres que fracassaram em seu primeiro empreendimento comercial. Sem necessidade de garantia. Sem humilhação. Apenas segundas chances. Você poderia ter ajudado Daniel, exclamou Margarete. Você poderia ter pago as dívidas dele. Você poderia ter permitido mais jogos de azar, mais esquemas fracassados, mais resgates financeiros, respondi, balançando a cabeça. A fundação ajuda pessoas que assumem a responsabilidade por seus fracassos e querem construir algo real. Robert ainda estava lendo os documentos. Isso é incontestável. Maria Santos não brinca em serviço. Cada centavo está protegido. A fundação não pode ser dissolvida. Os fundos não podem ser desviados. Ele ergueu os olhos. Você se nomeou diretor remunerado. Salário de $200 mil por ano. O salário de zelador já não me servia mais, eu disse. A transmissão ao vivo de Jennifer foi um sucesso estrondoso. O número de espectadores chegou a 100 mil. O melhor Natal de todos os tempos, a cara da mãe, e isso é lendário. Mas tem mais uma coisa, eu disse, tirando um último documento do bolso. Esta é uma escritura de transferência. Desde ontem, sou o proprietário do prédio de escritórios Meridia na Quinta Avenida. Daniel ficou boquiaberto. É aí que você trabalha. Onde você é zelador? Eu era zelador, corrigi. Era onde ficava a sede da minha antiga empresa. A sala 1520 está sendo reformada neste momento. A Fundação Segundas Chances começará a funcionar lá a partir de 2 de janeiro. Margarete estava hiperventilando. Você planejou tudo isso. Já vi o suficiente. Todos se viraram.
A vovó Eleanor estava de pé, levantando-se da cadeira de rodas, apoiando-se na bengala, mas completamente ereta. A sala inteira soltou um suspiro coletivo de espanto. Mãe, exclamou Margarete. Você consegue andar. Eu sempre consegui andar, Margarete. A cadeira de rodas só faz com que as pessoas se revelem mais rapidamente. Elas pensam que sou indefesa, então mostram quem realmente são. Ela caminhou em direção ao centro da sala com uma força surpreendente para seus 85 anos. E esta noite, você demonstrou a sua magnificamente. Ela se virou para mim. Olivia me pediu para presenciar algo esta noite. Ela disse que eu gostaria de ver quem minha filha realmente era quando o assunto era dinheiro. Devo dizer que superou até minhas piores expectativas. Mãe, eu posso explicar? Explicar o quê? Como você humilhou sua própria filha? Como a fez comer na varanda como um cachorro? Como você se atirou em cima de dinheiro que não era seu como um ladrão qualquer? Como você estava pronto para roubar o que você achava ser a última esperança dela? A voz de Eleanor era firme. Eu vi você favorecer Daniel apesar de seus fracassos. Vi você destruir o espírito de Olivia ano após ano. Ela é faxineira, protestou Margarete. Ela era faxineira, corrigiu Eleanor. Depois de perder tudo, aceitou o único emprego que encontrou e o desempenhou com dignidade. Enquanto isso, você ficava sentado numa casa que herdou, vivendo de dinheiro que não ganhou, julgando alguém que de fato trabalhava para viver. Eleanor pegou o celular. Maria, você ainda está na linha? Sim, senhora Torres, respondeu Maria Santos com voz clara. Gravei tudo conforme solicitado. Ótimo. Por favor, faça as alterações no meu testamento imediatamente. Que mudanças? O rosto de Margarete empalideceu. Os 5 milhões que eu ia te deixar, vão para a fundação da Olivia. Você não pode fazer isso, gritou Margarete. Eu sou sua filha. E você provou esta noite exatamente que tipo de filha você é, respondeu Eleanor friamente. Maria, por favor, confirme as alterações. A voz de Maria soou pelo alto-falante. O adendo ao seu testamento foi atualizado. Margarete Torres foi removida como beneficiária. Os 5 milhões de dólares anteriormente destinados a ela agora serão doados à Fundação Second Chances após o seu falecimento, com assinatura de testemunhas e firma reconhecida em cartório. Quanto a Daniel, continuou Eleanor, virando-se para meu irmão, que estava suando em seu terno Armani, o fundo fiduciário que criei para você, aquele que lhe pagaria $1 milhão no seu aniversário de 40 anos, também foi extinto. Esse dinheiro irá para a Fundação de Olivia, para ajudar pessoas que realmente querem trabalhar. O telefone de Daniel começou a tocar, depois outro, e outro. Todos os seus credores, de alguma forma, sabiam que sua última esperança de receber o pagamento havia se evaporado. Isso é uma loucura, protestou Robert. Não se pode simplesmente deserdar a família. Eu posso e já fiz isso, disse Eleanor. Deixei provisões para os netos que demonstraram caráter. Jennifer, sua filha que cochichou sobre o zelador? Nada. Marcos, que riu dos sapatos da Olivia? Nada. Mas Olivia, que trabalhou com dignidade mesmo sem nada? Ela não precisa mais do meu dinheiro, mas tem o meu respeito. A sala estava um caos. A transmissão ao vivo de Jennifer já contava com 150 mil espectadores. Os comentários eram brutais, vovó para presidente. A mãe foi destruída. Este é o melhor karma que já vi. Além disso, anunciou Eleanor, Margarete, você tem 60 dias para desocupar minha casa. Sua casa? Margarete gritou. Você pensou que tinha herdado isso do seu pai, mas sempre esteve em meu nome. Eu deixei você morar aqui. Mas depois de hoje à noite, você não é mais bem-vindo. O celular de Jennifer estava praticamente soltando fumaça de tanta atividade. Estamos nos assuntos mais comentados, ela exclamou, ofegante. Em primeiro lugar no Twitter. Justiça para a vovó é a hashtag mais popular. Os comentários rolavam tão rápido que eram ilegíveis, mas certas frases continuavam aparecendo. Karma. A mãe mereceu. Família tóxica exposta. Aquela avó é cruel. O telefone de Daniel não parava de tocar.
Ele recusava uma ligação após a outra, mas elas continuavam chegando. Eles sabem, disse ele, em pânico. De alguma forma, todos eles sabem que eu não vou receber nenhuma herança. Porque eu lhes disse Eleanor calmamente. Liguei para seus principais credores esta tarde. Queria que eles soubessem que a fonte estava seca. É incrível como as notícias se espalham rápido em certos círculos. Você nos armou uma cilada. Margaret gritou para Eleanor e para mim. Vocês planejaram isso juntos. Não planejei nada, respondeu Eleanor. Simplesmente pedi para observar minha família no Natal. Olivia sugeriu que eu poderia achar isso enriquecedor. Ela estava certa. O tio Robert estava recuando em direção à porta. Deveríamos ir embora, Jennifer. Não deveríamos estar aqui. Mas Jennifer não conseguia parar de filmar. 200.000 espectadores. Isso é uma loucura. As pessoas estão compartilhando em todos os lugares. A CNN acabou de pedir permissão para usar as imagens. Tia Patrícia já estava no armário de casacos, pegando seu casaco de pele. Outros parentes a seguiam, ratos fugindo de um navio afundando. Em poucos minutos, metade da sala estava vazia. Covardes, gritou Margaret atrás deles. Vocês comeram a minha comida e beberam o meu champanhe sem reclamar. Sua comida? Perguntou Eleanor. Pago com o meu dinheiro. Seu champanhe debitado no meu cartão de crédito. Até os fornecedores de hoje à noite paguei diretamente a eles. Você não deve nada, Margaret. Nunca deveu. O telefone de Daniel tocou novamente. Desta vez, ele atendeu. Todos nós podíamos ouvir a voz do outro lado da linha. Você tem 48 horas para pagar ou começaremos a quebrar as coisas. Margaret caiu de joelhos, ainda segurando a fotocópia inútil. Sua maquiagem impecável escorria em listras pretas pelo rosto. Olivia, por favor. Eu sou sua mãe. Sim, eu disse baixinho. Você é. Eu te criei. Eu te alimentei. Eu te vesti. Com o dinheiro da vovó, observei. Mas eu te amei. Você fez isso? Quando me fez comer na varanda? Quando me chamou de fracassada na frente de todos? Quando anunciou que eu não era digna de herança, isso era amor? Ela rastejou para frente, rastejou mesmo, agarrando-se aos meus sapatos rasgados. Eu estava tentando te motivar. Amor exigente. Eu queria que você tivesse sucesso. Não, eu disse, dando um passo para trás. Você queria que eu fracassasse para se sentir superior. Bem, parabéns. Eu fracassei. Perdi tudo. E ao perder tudo, descobri quem realmente se importava comigo. Família ajuda família, ela soluçou. Família não humilha família. Família não deixa família comer sozinha no frio. Família não rouba família, que é o que você tentou fazer com aquele ingresso. Mas você tem milhões. Você poderia nos salvar. Daniel precisa de ajuda. Eu vou perder a casa. Esta não é a sua casa, lembrou Eleanor. Nunca foi. Olivia, por favor, implorou Margaret. Dê alguma coisa para o Daniel. 1 milhão, até mesmo $500.000. Ele vai morrer se não puder pagar. Ele pode arranjar um emprego, eu disse. Ouvi dizer que há uma vaga para zelador no prédio Meridian. Turno da noite, salário mínimo, mas é um trabalho honesto. Daniel fez um som de engasgo. Prefiro morrer. Essa é a sua escolha, eu disse. Mas eu trabalhei nesse emprego por 5 anos. Isso me ensinou humildade, algo que vocês dois precisam desesperadamente aprender. Eu estava no centro do hall de entrada da minha mãe, o hall de entrada da minha avó, cercada pelos destroços da ganância da minha família. O chão de mármore estava coberto de taças de champanhe, o bilhete de loteria sem valor e o que restava da dignidade de Margaret. Querem saber o que aprendi como zelador? Perguntei à sala. Aprendi que dinheiro não compra respeito próprio, mas revela caráter. Esta noite, todos vocês me mostraram o de vocês. Examinei cada um dos parentes restantes. Tio Robert, você estava pronto para usar seu conhecimento jurídico para me roubar. Tia Patrícia,
você cochichava sobre mim como se eu não fosse humana. Jennifer, você expôs minha humilhação para ganhar curtidas e seguidores. Mas você ficou rico, protestou Jennifer. Isso deu certo para você. Eu já era rica quando entrei aqui, eu disse. Mas queria ver se algum de vocês me trataria com gentileza quando pensassem que eu não tinha nada. Nenhum de vocês fez isso. Nem mesmo minha própria mãe. Voltei-me para Margaret. Os 10 milhões que guardei não são para luxo. São para um novo começo. Uma casa que eu conquistei, um carro que eu comprei, uma vida que é minha. E você nunca fará parte disso. Você é cruel, cuspiu Margaret. Sem coração. Não, eu disse. Estou livre. Pela primeira vez na minha vida, estou livre do seu julgamento, das suas condições, da sua versão distorcida de amor. Isso vale mais do que 100 milhões de dólares. Olhei para Eleanor. Obrigada, vovó, por me enxergar quando ninguém mais o fez. Você se viu, querida, ela respondeu. Eu apenas testemunhei. Dirigi-me à porta, passando pelos casacos, pela vergonha, por tudo que me havia prendido durante 38 anos. Na porta, dei meia volta pela última vez. O hall de entrada parecia um campo de batalha. Margaret de joelhos. Daniel enviando mensagens frenéticas para seus credores. Jennifer ainda filmando, mas agora chorando, percebendo que estivera do lado errado da história. Peguei meu casaco surrado, mas parei. Sabe de uma coisa? Fique com ele. É uma lembrança do quanto você achava que eu valia. Tirei o suéter surrado, revelando o que eu usava por baixo, um vestido preto de cachemir simples, porém elegante, de grife, discreto, que valia mais do que tudo que Jennifer estava vestindo junto. Você nem percebeu, eu disse. Você viu o que queria ver. Um fracassado. Um zelador. Alguém inferior a você. Da minha bolsa, que eles não tinham notado ser uma Hermes Kelly preta de 30 mil dólares, tirei a chave do carro. Não era do Honda de 10 anos. Era do Tesla Model S que estava esperando na esquina, com meu motorista o mantendo aquecido. Feliz Natal, eu disse para todos na sala. Vocês receberam exatamente o que mereciam, uns aos outros. Saí para a noite de dezembro. A neve caía macia e limpa. Meu motorista, James, estava parado ao lado do Tesla. Como foi, senhorita Torres? Perguntou ele. Exatamente como eu esperava, eu disse. Eles me mostraram quem são. Quando nos afastamos, vi pela janela traseira Margaret correndo para o gramado, ainda segurando o ingresso falso, gritando algo que não consegui ouvir. Daniel estava ao lado dela, de joelhos na neve. Jennifer filmava tudo, provavelmente na esperança de conseguir alguma simpatia do público. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Eleanor, orgulhosa de você, querida. A fundação vai mudar vidas. A ganância deles teria desperdiçado tudo. Ela tinha razão. Cada centavo que eu havia doado valeu a pena por aquele momento de clareza absoluta. Alguém da sua família já mostrou quem realmente é quando o assunto era dinheiro? Você não está sozinho. Os comentários estão cheios de histórias parecidas. Compartilhe sua experiência abaixo e lembre-se de se inscrever se quiser ler mais histórias de pessoas que se levantam contra famílias tóxicas. Agora, deixe-me contar o que aconteceu nos dias e meses que se seguiram. As consequências foram rápidas e brutais. Em menos de uma hora, a transmissão ao vivo de Jennifer foi gravada e compartilhada em todas as plataformas. Karma da loteria tornou-se o assunto mais comentado no mundo todo. Margaret segurando o ingresso falso e mergulhando para pegá-lo como um animal, virou meme em poucas horas. Robert tentou minimizar os danos, alegando que o vídeo havia sido editado e que Jennifer fora forçada a filmar, mas a internet tinha provas. Vídeos anteriores de Jennifer a mostravam se gabando da riqueza da família e zombando de parentes pobres sem citar nomes. Detetives da internet rapidamente descobriram que ela estava se referindo a mim. A comissão de loteria divulgou um comunicado confirmando que sim, o prêmio havia sido reivindicado por Olivia Torres em 7 de dezembro e que não, uma fotocópia não tem valor algum. Acrescentaram um alerta sobre golpes de loteria, usando Margaret como exemplo, sem mencioná-la diretamente. Todos sabiam a quem se referiam.
Os credores de Daniel não estavam esperando. Pela manhã, 3 homens apareceram na casa, a casa de Eleanor, procurando por ele. Margaret teve que chamar a polícia. O noticiário local também repercutiu a história: filho perdedor da loteria se esconde de agiotas. Mas a melhor parte, os funcionários do buffet que me viram comer sozinha na varanda foram falar com a imprensa. Sentimos muita pena dela, disse um deles. A trataram como se ela nem fosse humana. Depois, descobrimos que ela era milionária e doou a maior parte para a caridade. É como um conto de fadas, só que melhor, porque os vilões receberam o que mereciam. Em 48 horas, as redes sociais de Margaret tiveram que ser desativadas. Os comentários foram devastadores. Seu clube de campo divulgou um comunicado informando que ela não era mais uma sócia em situação regular. Tradução: banida. Na véspera de Ano Novo, o vídeo tinha 50 milhões de visualizações em todas as plataformas. Produtos com a frase "A grande Majustiça" estavam sendo vendidos no Etsy. Alguém havia usado autotune no grito de Margaret, "É meu", transformando-o em um remix dançante que entrou para as paradas do Spotify. Veículos de comunicação do mundo todo repercutiram a história. A BBC chamou-a de "A Vingança de Natal". A televisão japonesa fez um especial de 1 hora com atores recriando a cena. Dizem que alguém em Hollywood começou a escrever um roteiro. Mas a verdadeira explosão aconteceu quando a Forbes publicou uma matéria sobre a Second Chances Foundation. Eles investigaram e descobriram que eu a havia estruturado de forma brilhante. Cada centavo estava protegido, o conselho era excelente e a missão era clara. Inúmeras candidaturas chegaram de mulheres que haviam fracassado nos negócios e sido descartadas por todos, inclusive por suas famílias. A primeira contemplada com a bolsa foi anunciada em 15 de janeiro, Sarah Chen, sem parentesco, que havia perdido sua startup de tecnologia em 2019 e estava dirigindo para o Uber para sobreviver. Ela chorou durante a coletiva de imprensa. Alguém acreditou em segundas chances, disse ela. Olivia Torres sabe o que é cair e ser chutada por todos enquanto está no chão. Margaret tentou reabilitar sua imagem dando uma entrevista a uma emissora de notícias local. A estratégia se voltou contra ela de forma espetacular. Ela alegou que eu a havia incriminado, que tudo não passava de abuso contra idosos, ela tinha 62 anos, e que ela era a verdadeira vítima. O entrevistador fez-lhe uma única pergunta: mas por que a senhora fez sua filha comer na varanda? Margaret não tinha resposta. A entrevista também viralizou, adicionando mais 10 milhões de visualizações à sua humilhação. Enquanto isso, Daniel havia desaparecido. Alguns diziam que ele tinha fugido do estado. Outros diziam que ele estava trabalhando em um lava-jato em Nova Jersey. Ninguém sabia ao certo, e ninguém se importava o suficiente para descobrir. A Fundação Second Chances foi oficialmente lançada na sala 1520 do edifício Meridian, meu antigo escritório, agora completamente reformado. A ironia não passou despercebida por ninguém. O lugar onde eu havia fracassado era agora onde outros encontrariam esperança. Em fevereiro, já tínhamos distribuído 5 milhões de dólares em bolsas para 50 mulheres. Cada uma delas tinha uma história de fracasso, de ter sido descartada, de familiares que as abandonaram quando já estavam em dificuldades. Uma mulher, Patricia Williams, havia perdido seu restaurante e sido deserdada pelos pais por envergonhar o nome da família. Nós lhe demos 200 mil dólares. 6 meses depois, seu novo restaurante tinha uma lista de espera de 3 meses. Contratei meus colegas zeladores do turno da noite como administradores do prédio. Eles conheciam cada centímetro daquele prédio e mereciam mais do que o salário mínimo. Marcos, que trabalhou comigo na limpeza por 3 anos, tornou-se chefe de operações com um salário de 75 mil dólares por ano. Vocês se lembraram de nós, disse ele em seu primeiro dia. Ninguém se lembra da equipe de limpeza. Eu era da equipe de limpeza, lembrei-o, nós nos lembramos um do outro. O conselho da fundação se reunia mensalmente. Eleanor, apesar da idade, nunca faltava a uma reunião. Ela chegava confortavelmente usando a cadeira de rodas por conveniência, não para enganar, e compartilhava a sabedoria que vinha de ter construído seu próprio império do zero. A atenção da mídia trouxe benefícios inesperados. Mulheres empreendedoras bem-sucedidas começaram a se voluntariar como mentoras. Investidores de capital de risco ofereceram financiamento equivalente.
Em março, o patrimônio da fundação havia crescido para 150 milhões de dólares por meio de doações. Comprei uma casa de tijolos aparentes no Brooklyn, nada extravagante, mas era minha. Todas as prestações da hipoteca vinham do dinheiro que eu ganhava como diretor, não da loteria. Isso era importante para mim. Eu precisava de algo que fosse fruto exclusivamente do meu trabalho, não da sorte. Em abril, descobri o que aconteceu com Daniel. Um ex-colega me enviou uma foto de uma área de descanso em Newark, meu irmão, com um uniforme de zelador, limpando o banheiro masculino. O nome da empresa em sua camisa era Clean Dreams, a mesma empresa que tinha contrato com o prédio Meridian. Não senti satisfação nem pena. Simplesmente nada. Ele havia feito suas escolhas. A queda de Margarete foi mais pública. A casa de Eleanor, foi colocada à venda em maio. Ela não tinha para onde ir. Nenhum parente a acolheu depois do desastre de Natal. Ela acabou alugando um apartamento de um quarto no Queens, trabalhando como caixa em uma loja de artigos de luxo onde antes comprava. A maior ironia. A loja ficava no mesmo shopping onde eu costumava almoçar durante os intervalos dos zeladores, contando moedas para comprar um sanduíche do Subway. Agora era ela quem contava moedas, atendendo mulheres que cochichavam sobre ela. Não é aquela mãe que ganha na loteria? Jennifer tentou salvar sua carreira de influenciadora focando em conteúdo de redenção. Ela fez vídeos de desculpas, falou sobre crescimento e aprendizado com os erros. Mas a internet nunca esquece. Seus seguidores caíram de 50 mil para 3 mil. Os que restaram só ficaram pela polêmica, comentando coisas como: lembra quando você filmou sua tia comendo na varanda? A filha dela, aquela que havia comentado sobre o zelador, entrou em contato comigo em junho. Ela tinha 18 anos, estava prestes a começar a faculdade e queria se desculpar. Eu era horrível, escreveu ela. Aprendi isso com meus pais, mas isso não é desculpa. Estou tentando melhorar. Respondi: ser melhor é uma escolha que você faz todos os dias. Faça boas escolhas. Ela agora está estudando serviço social. Quer ajudar famílias sem teto. Às vezes, as pessoas nos surpreendem. 6 meses depois daquele jantar de Natal, a revista Fortune me colocou na capa, o zelador que doou 90 milhões de dólares e ganhou tudo. O artigo detalhou como a Second Chances Foundation já havia ajudado 150 mulheres a recomeçarem suas carreiras, criando mais de 500 empregos no processo. Fiz a entrevista na sala 1520, sentado na mesma mesa onde certa vez assinei os documentos de falência da minha empresa. O repórter perguntou se eu alguma vez me arrependi de ter doado tanto dinheiro. Cada dólar que doei me libertou, eu disse. Das expectativas, da necessidade de vingança, do peso de ter que provar meu valor para pessoas que nunca acreditaram em mim. Aos 86 anos, Eleanor estava em plena forma, atuando como presidente honorária da fundação. Ela havia vendido a casa em Westchester por 3 milhões de dólares e doado tudo para a fundação. Eu não preciso de coisas, disse ela. Eu preciso de um propósito. Olivia me deu isso. Almoçávamos todos os domingos, não em restaurantes chiques, mas no refeitório da residência assistida para onde ela havia se mudado por vontade própria. Gosto de estar perto de pessoas que viveram vidas reais, disse ela, não de parasitas à espera de herança. As histórias de sucesso da fundação continuavam surgindo. Uma mulher que perdeu sua empresa de contabilidade devido a um desfalque recomeçou do zero e agora emprega 20 pessoas. Uma estilista cujo negócio faliu durante a Covid lançou uma linha de roupas sustentáveis que foi selecionada pela Target. Uma chefe que havia falido abriu uma escola de culinária para mulheres que haviam estado presas. Cada sucesso comprovou o que aprendi durante aqueles 5 anos como zelador: o fracasso não é o fim se alguém acredita no seu começo. Na parede do meu escritório havia fotos de todos os nossos beneficiários de bolsas. Nenhuma foto de família. A equipe da fundação, essa sim era minha verdadeira família agora. Pessoas que entendiam que respeito não tem a ver com dinheiro, mas sim com caráter. 1 ano depois daquele Natal, uma cliente da loja de Margarete a filmou e postou o vídeo online. Ela estava ajudando uma mulher rica a experimentar um colar de 50 mil dólares quando a cliente disse: "Você não é a mãe daquele vídeo da loteria, aquela que fez a filha comer do lado de fora?" O semblante de Margarete se desfez. Ela se desculpou e nunca mais voltou ao andar.
Foi demitida naquela mesma tarde por abandonar o posto. O vídeo, claro, viralizou novamente. Mãe que ganhou na loteria ainda paga por sua ganância virou um dos assuntos mais comentados. As pessoas foram implacáveis nos comentários, mas um se destacou: ela ainda não entendeu. Ela largou o emprego em vez de encarar as consequências de seus atos, assim como nunca encarou o que fez com a filha. Alguém revelou que Margarete tinha uma fotocópia do bilhete de loteria emoldurada em seu apartamento. Ela conferia os números diariamente, como se pudessem mudar de alguma forma. Sua vizinha relatou tê-lo ouvido ao telefone, ainda falando sobre seus milhões em que lhe foram roubados. Daniel reapareceu brevemente quando foi preso por um pequeno esquema de fraude, tentar vender bilhetes de loteria falsos para pessoas desesperadas. A ironia foi perfeita. Ele pegou 6 meses de prisão e 2 anos de liberdade condicional. O emprego de zelador não era mais uma opção, ele não conseguiu passar na verificação de antecedentes. O marido de Jennifer, Robert, pediu o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis. O verdadeiro motivo, segundo documentos judiciais, era que o vídeo da loteria havia destruído sua reputação profissional. Ninguém queria um advogado que tentasse roubar um bilhete de loteria diante das câmeras. A última notícia que tive foi que Margarete estava trabalhando em uma loja de artigos baratos no Bronx, vivendo de vale alimentação e da aposentadoria. A mulher que herdara tudo e não ganhará nada finalmente estava experimentando o que desejava para mim, a verdadeira pobreza. Eis o que aprendi ao ganhar 100 milhões de dólares e doar 90 milhões deles. Dinheiro é apenas papel. O que você faz com esse papel é o que define você. Minha mãe via aquele papel como poder, como prova de superioridade, como uma arma para ferir aqueles que ela considerava inferiores. Ela o agarrou com as 2 mãos e acabou sem nada além de uma fotocópia sem valor e um arrependimento para o resto da vida. Eu vi isso como liberdade não apenas para mim, mas para mulheres que estiveram onde eu estive, no fundo do poço, descartadas, consideradas fracassadas e que não mereciam uma segunda chance. O caráter é tudo. É o que resta quando o dinheiro acaba, quando as câmeras param de filmar, quando você está sozinho com suas escolhas. Naquela noite de Natal, o verdadeiro caráter da minha mãe foi revelado: gananciosa, cruel, disposta a roubar da própria filha. Ela sempre foi assim. O dinheiro apenas expôs isso. A verdadeira riqueza não está nas contas bancárias. Está no respeito próprio. Está em saber que você pode se olhar no espelho sem hesitar. Está na paz que vem de viver com integridade, mesmo quando, e principalmente quando, ninguém está olhando. Às vezes, é preciso perder pessoas para se encontrar. Naquele Natal, perdi minha família, mas encontrei meu propósito. A Second Chances Foundation já ajudou mais de 300 mulheres a recomeçarem suas vidas. São 300 famílias transformadas, 300 histórias reescritas, 300 provas de que o fracasso não é o fim. Os zeladores com quem trabalhei durante 5 anos foram os primeiros a receber a verba. Eles juntaram suas economias para abrir uma empresa de limpeza que agora tem contratos com metade dos prédios comerciais de Manhattan. Deram a ela o nome de Dignity Services. Eu nunca fui pobre. Eu apenas estava cercado por almas falidas que mediam valor em dólares em vez de caráter. Agora estou livre deles. E essa liberdade não tem preço. Obrigado por assistir à minha história. Se você já foi julgado pelo seu saldo bancário em vez do seu caráter, saiba que não está sozinho. Inscreva-se e ative as notificações para receber mais histórias de azarões que se recusaram a desistir. Compartilhe isso com alguém que precisa se lembrar de que seu valor não é medido em dinheiro. O que você teria feito com os 100 milhões de dólares? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.